Oi, gente. Professora Silvia, vou dar aula para vocês de biologia, né, no terceiro ano. A maioria de vocês já foi meus alunos, né, o ano passado. Só para dizer o seguinte, eu vou continuar com o sistema de colocar os meus vídeos, né, no YouTube. Eu tenho o canal Professora Silvia e os meus vídeos estão lá. Então, à medida que a gente for avançando no conteúdo, eu vou estar linkando os vídeos para vocês no Classroom, tá? Só que assim, na primeira aula, que é a aula de introdução à genética, vocês vão precisar de uma apostilinha. Essa apostila, eu vou linkar o PDF dela no Classroom. Na mesma atividade que você acessa a videoaula, vai ter a apostila lá em PDF. Se você quiser ela impressa e você não está vindo na escola, você não está participando do presencial, então é só pedir ali na secretaria, tá bom? Que daí eles já imprimem para você. Quem estiver vindo no presencial, daí a gente mesmo entrega na sala de aula, tá bom? Beijão, bom ano para vocês, tudo de bom. Isso aí é um pacote de Clyde, né? Que é aquele suco em pó lá para quem quer emagrecer, a coisa toda. Se você olhar no verso do pacote, né? Do Clyde, todos os pacotes deles, vem escrito isso aí, ó. Não contém glúten e fenilcetonúricos, contém fenilalanina. Tá? Os caras são obrigados, por lei, a colocar esse negócio aí no pacote. E quem que vai ler isso? Quem lê isso aí é quem tem a doença, né, a fenilcetonúria. O que é exatamente a fenilcetonúria? A fenilcetonúria é assim, a pessoa não consegue metabolizar a fenilalanina. O que é fenilalanina? Ela é um aminoácido, tá? Um aminoácido que ele existe um monte de alimentos que a gente come tem fenilalanina. Tá? Ela é útil para o nosso organismo porque ela é usada para montar um monte de proteínas. Tá? Tem um monte de proteínas que vai a fenilalanina. Só que como a gente come demais ela, né, fica um excesso de fenilalanina. Tá? E para você poder metabolizar esse excesso, metabolizar significa transformar em outro tipo de molécula, em outra substância, você precisa ter uma enzima, fabricar uma enzima, que essa enzima é uma outra proteína, tá? Você tem que produzir essa enzima, tá? Para poder dar conta do excesso de fenilalanina. Se você é incapaz de produzir essa enzima, aí o que acontece? Você vai ficar com um monte de fenilalanina zanzando lá no meio das tuas células, do teu organismo, e isso vai dar um efeito tóxico no organismo, tá? E é uma coisa super perigosa, tá? Porque, por exemplo, né, vai causar retardo, né, em crianças, convulsões. Nossa, tem um monte de coisas ruins aí com esse excesso de fenilalanina, tá? Tanto que ela é uma das condições, né, das doenças que é detectada no teste do pezinho, né? O teste do pezinho, tipo, quando faz, tipo, 24 horas que a criança nasceu, eles furam lá o calcanhar da criança, né? E para pegar a amostra de sangue, e uma das coisas que eles vão procurar nesse sangue é se a criança está produzindo essa enzima, né, que transforma o excesso de fenilalanina. Se a criança não está produzindo, né, e se a família já tem o histórico de pessoas com fenilcetonúria, então vai ter que tomar um cuidado danado com essa criança, entendeu? Vai ter que ter uma dieta bem complicada, um monte de coisa que ela não pode comer, e lá, enfim, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque, tipo, para você poder entender a importância, né, das proteínas no seu organismo e a importância dessas proteínas serem formadas, né, o seu organismo conseguir formar elas da maneira correta, né, porque se tiver bugado as suas proteínas, entendeu, vai dar merda e em algum momento vai dar ruim, tá? Em alguma parte do seu metabolismo não vai funcionar legal se as suas proteínas não forem, né, 100% legais, tá? Então, assim, essa aqui é a apostilinha, né, que eu tinha falado para você, que a gente vai precisar dar uma olhadinha nela, tá?
Vamos lembrar aqui um pouquinho esses conceitos. Eu já vou voltar a falar da fenilcetonúria, tá? É só pra gente, tipo, dar né, uma parte aqui, pra gente lembrar aquele lance novamente, isso é importantíssimo, tá? Mega importante. Você lembrar lá o que vem a ser, né, o cromossomo, o DNA e genes. Então você tem aqui o núcleo da célula somática, né? O que vem a ser célula somática? Ó, tô com o cursor aqui, ó, dá uma olhada no cursor, tá? Então, célula somática significa uma célula qualquer do seu corpo que não seja gameta, né? Que não seja óvulo, espermatozoide, é tudo célula somática, tá? Então, no núcleo da célula, ó, tá aqui o núcleo, você tem lá o DNA, né? O seu DNA. Ah, mas não é o cromossomo que eu tenho? Sim, mas o cromossomo ele é DNA, só que ele é o DNA todo enroladinho, certo? Ele está todo condensado ali, formando ali os cromossomos, tá? Então, no caso do humano, você tem 46 cromossomos no núcleo de todas as suas células, tá? Menos os gametas, estou falando de célula somática, tá? Você tem 46 cromossomos. Só que assim, você não tem 46 tipos diferentes de cromossomos. Você tem 23 tipos de cromossomos. Porque esses 46, na verdade, eles são 23 pares. Tá? São 23 pares de cromossomos. Ah, mas por que é par? Porque você herdou, né? Um deles veio lá do teu pai e o outro veio da tua mãe. Certo? Então, são os cromossomos. Vamos lembrar agora o que é o gene. Então, o gene ele é uma região. Olha aqui, olha o cursor aqui, ó, tá vendo? Onde é que eu tô aqui, ó? Gene, tá? Então, o gene é uma região, é uma parte do DNA, tá? Do cromossomo, DNA, mesma coisa, tá? Que codifica uma proteína. O que vem a ser esse lance de codifica a proteína? Na verdade, o gene, ele é tipo, para falar de uma maneira, né, bem meio tosca, assim, o gene é tipo uma forma para você poder fabricar a proteína, do seu organismo, tua célula poder fabricar as proteínas, tá? Então, aí que tá o problema. Se o teu gene estiver bugado, entendeu? Você vai ficar fabricando proteínas bugadas, certo? E aqui tem do lado, daqui a pouco a gente vai ver isso daqui de novo, né? Que eu coloquei esse asterisco aqui, que é os genes alelos. O que é esse lance de alelos? Então, assim, você recebeu um do teu pai, né? Que tá aqui no cromossomo que veio do teu pai, veio esse gene da tua mãe, entendeu? Para formar um par. Aí o que acontece? Vamos supor que esse daqui, vai lá, que é o gene que vai codificar a proteína, que é a enzima que vai quebrar a fenilalanina, certo? E você recebeu um do teu pai que, tipo, ele tá bugado, esse gene, e o da tua mãe você recebeu um legal, tá? Um que você vai fazer a proteína legal. Então aí que tá, isso que é a herança genética, é isso que a gente vai estudar daqui pra frente, tá? Tipo, se esses genes, qual que vai mandar no caso? Entendeu? Se você recebeu 2 genes diferentes, e daí você vai fabricar proteína direito ou você não vai, tá? Então, cada caso é um caso. Você vai ver vários tipos de herança. É isso que a gente vai entender agora nas aulas de genética e como é que funciona isso, tá? Mas por enquanto, assim, só para você tá vendo aqui. Então, você recebeu um cromossomo do teu pai e um cromossomo da tua mãe. Então, na verdade, você tem 2 genes para codificar a mesma coisa, a mesma proteína. Só que às vezes é um que manda, ou seja, você vai fazer a proteína daquele jeito, entendeu? E às vezes é o outro, né? Enfim, a gente vai ver todas as situações, né, nas aulas aí de genética, tá bom? Calma lá. Tá, então assim, o que vem a ser codificar a proteína? Isso daí também tá nessa apostilinha aí, tá? Então assim, simplificando aqui, tipo, é um negócio bem tosco mesmo, tá? Essa definição aqui é bem assim, né? Bem simples. O gene, então, é como uma forma para alinhar os aminoácidos certos, ou seja, porque você tem 20 tipos de aminoácidos, ele tem que entrar os aminoácidos certos na sequência certa, tá? Para fabricar cada proteína que o organismo necessita, tá? Veja que eu coloquei aqui, eu já tinha, na verdade, falado essas coisas todas aí na aula, eu só estou relembrando, tá? Veja que eu coloquei aqui essas páginas, tá? As páginas são do livro da Sônia Lopes, tá bom? Que é o livro que vocês estão usando aí. Tô só aí nessas páginas aí que tá bem explicado isso aí lá, tá? E aí tá, e aonde que vai montar essa proteína na real? Não é no núcleo da célula, porque o DNA ele fica preso no núcleo, ele não tem como sair do núcleo,
tá? Então isso é feito no citoplasma. Aliás, é no citoplasma que estão os aminoácidos soltinhos lá, né? Esperando chegar à forma, né? Que é para poder montar as proteínas, para poder usar os aminoácidos. Nós são as pecinhas, né? As pecinhas que vão formar a proteína, tá? Depois vocês olham lá direitinho, porque senão eu vou ficar falando as coisas tudo novo aqui, não vai adiantar muito. Então, assim, isso aqui é tipo... Eu também já tinha mostrado isso aqui em sala de aula, tá? Esse slide aqui. Mas, assim, é uma representação, assim, bem extremamente tosca, tá? Só para você entender. Então, tipo, essas coisas, estrelinhas, esse negócio que tá representando os aminoácidos, tá? E, tipo, aqui é o citoplasma da célula. Tá? Então aqui você vai ter a forma, que na verdade é o RNA. Então DNA e RNA tá explicadinho lá no livro da Sônia Lopes, na apostila. Não vou falar tudo isso aqui de novo, tá? O RNA, na verdade, ele é tipo uma cópia do gene, né? Que ela consegue sair de dentro do núcleo e cair no citoplasma, tá? E daí quando cai ali já começa a juntar os aminoácidos, né? E formar a proteína, tá? Aí aqui, ó, tá, encaixou, tipo, olha, veja só, os aminoácidos que não se encaixaram, eles continuaram lá no citoplasma, entendeu? Eles não entraram na forma, tá? Então, olha, eles estão se encaixando, lá, tá, aí depois, né, eles se unem aqui, né, tem ligações e tal, tipo, uma representação, obviamente, né? E daí vai se soltando aquela moleculona de proteína, ela vai se soltando da forma e pá, ela já foi formada. Tá, agora veja, se tiver um defeito aqui, né, tipo, pedindo estrelinha aqui, faz de conta, sei lá, pô, vai dar uma proteína que não serve pra nada, né, vai dar uma proteína inútil aí, tá? Assim, para quem se interessar e gostar disso, tem um monte de vídeos no YouTube mostrando, né, animações bem da hora mesmo, assim, mostrando como é que se formam as proteínas. É uns vídeos bem legais mesmo, tá? Dá para você procurar lá, tá bom? Então, assim, vamos lembrar uma coisa. O humano ele tem 46 cromossomos, só que não são 46 diferentes, porque na real são 23 pares. Então aqui você tem, né, mostrando aqui, ó, tipo par 1, par 2, 3, 4, 5, lá, tá? Agora veja só, quando você chega no par 23, ó, 20, 21, 22, 23, daí por que tem esse negócio estranho aqui? Porque assim, o par 23, ele é o par dos cromossomos sexuais. Epa, mudei aqui, peraí, calma. Tá. E aí, assim, se você for menina, né, você vai ter 2 desses cromossomos aqui, que é o cromossomo X, tá? Você vai ter 2 desse. E se você é menino, você vai ter um cromossomo X, né, e o Y. Então, é isso aqui que muda, tá? Mas é só no último par. Daí, os outros pares são, né, basicamente todos iguais. Vamos para frente. Então vamos entender agora a parte que é mais importante mesmo, que é a questão dos genes alelos, tá? Então nesse esqueminha aqui, ele está mostrando tipo, esse bagulho aqui é um cromossomo, certo? Então você recebeu esse cromossomo aqui da mãe, esse outro você recebeu do pai. Tá, então vamos supor, o gene que codifica a proteína, certo? Então você tem ela aqui, você recebeu um gene desse da sua mãe, recebeu um do pai. Ops, mas eles não são iguais, entendeu? Eles têm uma ligeira alteração, eles são um pouquinho diferentes, tá? Então, na real, assim, você tem que ver qual gene que vai mandar no processo, entendeu? Porque tem o gene que a gente chama de recessivo, que é o gene que, tipo, ele vai ficar quieto, e o gene que é o dominante, tá? O dominante é aquele que vai se expressar, as proteínas vão ser fabricadas de acordo com o que o gene dominante mandar, tá bom? Não é sempre assim, tá? A gente vai estudar todas essas relações aí, daí pra frente, tá? Nas aulas de genética, tá bom? Vamos fazer só um esqueminha assim, bem idiota mesmo, bem simples, só para você poder ter uma noção aí do como é que a gente vai estudar esse lance de herança, né? De doença hereditária, essas paradas aí, tá? Vamos pensar que você tem aqui 2 seres, né? Você tem da mesma espécie, lógico, né? Então, corujas. Tá, você tem uma coruja com audição normal, né? Ela ouve muito bem. E você tem uma coruja que é surda, tá? Então, como é que ela está representada no esquema? A nossa audição normal, ela é azul escuro, e a coruja surda a gente vai representar em azul claro, tá? Só que assim, olha que louco. Essa coruja que é surda,
Ela tem 2 genes para surdez. Eu tô aqui embaixo, ó, acompanha aqui, ó, o bagulho aqui, ó. Então, assim, ela tem 2 genes para surdez. Mamãe mandou um gene de surdez para ela e papai mandou um gene de surdez também, então ela é surda, tá? Essa outra primeira coruja aqui, ela não é surda, tem audição boa, porque ela herdou da mãe um gene bom, né, para audição boa. E esse negócio de audição não é assim que é um gene que vai regular, certo? Isso é só, tipo, tô dando um exemplo bem louco, assim, só para você poder entender, tá? Então, assim, ela recebeu um gene legal da mãe, tá? E um gene legal do pai, beleza. Mas olha essa coruja do meio aqui. A coruja do meio, ela tem audição boa. Tá, ela não é surda. Veja aqui, como é que eu sei? Como é que você vai saber que ela não é surda? Porque assim, ó, a audição normal é a coruja azul escuro, tá? Então, ó, essa coruja aqui, ela é azul escuro, então ela tem audição normal, tá? Mas olha só como é que é os genes dela. Ela recebeu um de audição normal da mãe, a mãe mandou um gene legal pra ela, mas o pai mandou um gene de surdez pra ela. Você fala, porra, mas então como é que ela não é surda? Porque o que está acontecendo? Que esse gene que veio da mãe, ele é um gene dominante, entendeu? É ele que está se expressando. A gente vai usar muitas palavras, se expressando. O que é se expressando, tá? Olha só, tem 2 coisas. Tem o genótipo e tem o fenótipo. O que é genótipo? É como são os seus genes, o que tem na sua carga genética, tá? O que é o fenótipo? É o que você mostra para o mundo, entendeu? São as características que aparecem. Então, olha só, essa coruja aqui, o fenótipo dela, no que ela está mostrando para o mundo, é que ela não é surda, que a audição dela é boa, certo? E qual que é o genótipo? 2 genes legais, né? Os genes que não são para surdez, 2 genes saudáveis, tá? Essa coruja do meio, o fenótipo dela, que ela está mostrando para o mundo, é que ela não é surda, ela tem audição boa, tá? Mas no genótipo, ela carrega um gene para surdez, que não se expressou nela, ou seja, esse genezinho não fez ela ficar surda, entendeu? E vamos ver esse outro aqui, que é o surdinho, tá? O surdinho, o que aconteceu? Ele tem 2 genes ruins, certo? O genótipo dele é 2 genes para surdez e o fenótipo, sou surdo, ele não ouve nada. Então, isso, o fenótipo é o que ele está apresentando, certo? Então, ele é surdo. Tá? Então, se você olhar esse bagulho aqui, só por aqui você vai dizer, tá, então para uma coruja ser surda, ela tem que herdar um gene de surdez da mãe e um do pai. Porque se ela herdar só um, ela não vai ser surda, tá? Então você tem 2 possibilidades aqui de corujas de audição boa. Tem a que tem os 2 genes legais e tem a que tem um gene bugado. Tá bom? Aí você fala, mas tudo bem que ela tem um gene bugado, o que interessa é que ela não é surda. Tudo bem, mas vá lá aquela casa com um corujo lá que tenha um gene desse aqui. Entendeu? Ela pode, vamos supor que ela passe esse gene aqui pro filho, certo? E o cara lá, o corujo lá, também passa esse gene pro filho, ela vai ter uns filhos surdos. Entendeu? Agora, olha só, essa coruja aqui, qual seria a possibilidade dela ter um filho surdo? Se você pensar bem, você vai ver que é nenhum. Ela não tem possibilidade de ter filhote surdo, porque ela sempre vai passar ou esse daqui ou esse daqui, tá? Vamos pro próximo. Então, assim, isso aqui também tá na apostilinha lá, tá? Então, o genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo, a gente acabou de ver isso, né? Mas vamos voltar aqui, ó. Então, o genótipo e o fenótipo, tá? Acabamos de ver isso. Então, genótipo, conjunto de genes do indivíduo. E fenótipos são as características que o indivíduo manifesta, ou seja, que está mostrando, né, que está aparecendo. Tá? É determinado pelos genes, mas sofre influência do ambiente. Aí bugou. O que é esse negócio que o fenótipo sofre influência do ambiente? Vamos supor que uma criança tenha um pai que é bem alto, tá? Que tem 2 metros de altura, e a mãe também é bem alta, e a família do pai, tudo gente alta, a família da mãe, tudo gente alta. Só que, quando a mãe estava gestando essa criança, né, que a criança estava na barriga da mãe, houve uma grande fome, uma guerra horrível, não tinha o que comer, sei lá, a mãe passou fome pra caramba, ou a mãe se drogava, sei lá, uma desgraça lá aconteceu durante a gestação dessa criança. Aí o que acontece? Essa criança nasce, a gestação já foi complicada, né? Ela já
sofreu, né, privação no útero da mãe, nasceu, a mãe continua se drogando, a mãe continua não tendo o que comer e tudo mais. Velho, essa criança ela não vai ser alta. Entendeu? Mesmo que você pegue o piá lá, tipo, 15 anos, agora eu vou salvar você, vou tirar você dessa fome, vou te dar comida, vou não sei o quê. Ele não vai crescer. Entendeu? Ele não vai crescer, ele pode até crescer um pouco mais, mas ele não vai ser alto que nem o pai dele ou que nem a mãe dele. Tá? Agora veja que no genótipo dele, ele tinha genes para ele ser um humano alto. Só que esses genes, eles não conseguiram se expressar, ou seja, não conseguiram produzir o indivíduo alto. Por quê? Porque para você ser alto, isso depende do ambiente também. Entendeu? Depende do ambiente ser favorável para você poder desenvolver lá todas as características que seriam possíveis, né? Pela sua carga genética, você não conseguiu desenvolver. Então, o fenótipo ele pode ser modificado pelo ambiente, ou no caso até, né, pela vontade do indivíduo, né? Imagina essa pessoa, que não é uma boneca, ser uma pessoa humana, tá legal? Imagina se essa guria nasceu assim, né? Oi, tá faltando várias costelas aqui nessa moça, né? Peitão, lá. Olha o tamanho da coxa dessa menina aqui, se comparar. Meu Deus, se ela dobrar esse joelho, vai bater lá, sei lá. É muito, muito desproporcional, entendeu? Então, tipo, essa menina, ela é aquelas Barbies humanas, né? Ela passou por um monte de intervenções cirúrgicas e mega regime, e mudou cabelo, lá, um monte de coisa. Então ela mudou, na verdade, o fenótipo dela. Que é o fenótipo que ela está mostrando para o mundo. Mas tá, se ela se mudou desse jeito, vai ter filho lá, vai lá, eu acredito que ela nem possa ter filho mais, né, porque o que ela fez com o corpo dela, enfim, mas, vai lá, se ela tivesse uma filha, a filha vai nascer assim, né, toda com esse corpão, e quando crescer vai ter esse peitão, esses cinturinhos, velho, não vai, entendeu, não vai, porque os genes dela não são para isso, entendeu, ela se mudou artificialmente, certo? Por dietas, por operações. Então, o fenótipo ele é uma coisa que depende do ambiente, que ele pode ser modificado. O genótipo, basicamente, não. Tá? A não ser que você vá falar de transgênico, aí é outra conversa, tá bom? Mas só para você poder gravar bem a diferença genótipo e fenótipo, tá bom? Vamos fazer um probleminha bem basicão, assim, né? De genética. Esse troço aqui é chamado de heredograma. Tá? O que a gente vai lidar pra caramba com o heredograma, é só o que nós vamos fazer agora, tá? Só que não com figurinha de coruja, assim, entendeu? Só para você poder entender. Então, como é que a gente faz? O que serve esses problemas aí? É tipo assim, para você calcular, né, como é que poderia ser a carga genética de um indivíduo, né, geralmente quando ele se casa ou a casal, né, com outro e tem uma prole. O que é prole? É a filharada, certo? Então, vamos entender aqui. Você tem a coruja, né, casou com o corujo e tal. Não tem como você saber se ele é um gene azul escuro e um gene azul claro, ou seus dois genes azul escuro, porque os dois, nenhum deles é surdo, entendeu? Mas eles podem estar carregando aí um genezinho de surdez, como a gente já viu anteriormente, né? Tem duas possibilidades lá, você pode ter um azul claro, azul escuro, ou dois azuis escuros, tá? Só que, olha só, quando você olhar para a prole deles, né, ou seja, para os filhos deles, nasceu um surdo. Então, assim, como é que você acha que seria, né, a carga genética desses dois aqui? Vamos ver. Olha só. Então, assim, se você achou que seria assim, né, você conseguiu compreender o negócio. Porque, assim, por que ele não poderia ter dois azul clarinho aqui? Porque ele não é surdo. Se ele tivesse dois azul claro, ele seria surdo, igual esse daqui, né? Então, e ele não seria os dois genes, né, azul escuro, porque ele tem que ter para doar. Então essa é a grande pergunta que você faz nos probleminhas, né, de heredograma, né, de herança. Você olha para o filho e assim, filho tem dois genes, né, azul claro, que dois genes para surdez. Então ele recebeu um de papai e um de mamãe. Então a mamãe tem que ter um gene azul claro para doar para ele, e o pai tem que ter um gene azul claro para doar para ele. Tá bom? E por que esses aqui ficam assim no vazio?
né? Tipo, eles têm que ter um azul escuro, porque eles não são surdos, né? Os 3 irmãos da surda, né? Eles têm que ter um azul escuro, só que você não sabe se esse outro aqui é um azul claro ou é um azul escuro. Por quê? Porque olha só, vamos supor que ele recebeu esse 1, agora você precisa prestar bem atenção nisso para você não bugar depois, tá? Por que isso daqui foi deixado vazio desse jeito? Então, ó, um azul escuro, vamos supor que esse azul escuro veio da mãe, tanana, mãe doou para ele. O pai, ele pode ter doado este ou este, entendeu? Ou esse, e a criança não seria surda, porque ela já recebeu um gene azul escuro ali, tá? Então não tem como você saber, a não ser no momento que esse indivíduo aqui procriar, né? Quando ele acasalar com outro e de repente nasce um surdinho e fala, então agora eu sei que você recebeu um gene azul claro, porque senão você não poderia ter um filhinho surdo, tá bom? Vamos ver se tem mais um aqui. Ai, nem lembro o que era esse. Assim, tá, você tem aqui uma coruja surda, surdésima, tá? E você tem aqui um corujo que, tipo, você não sabe, né, o que ele tem do outro lado. Aí você tem todos os filhos, velho, não tem nenhum surdo. Tem uma mãe surda, mas nenhum filho surdo. Como assim? E daí você vai dizer lá como é que é né, o genótipo dos filhos, tá? Assim, se nenhum deles é surdo, então eles têm que ter um gene azul escuro, para ele não ser surdo, certo? Agora essa mãe, coitada, o que ela tem para doar? Ela só tem gene azul claro, certo? Então todos eles obrigatoriamente têm que ter um gene azul claro também, tá bom? E do pai fica difícil saber, não tem muito como saber. Esse aqui acho que é um exercício. Eu esqueci o que era esse. Deixa eu voltar. Olha só. Deixa quieto aquilo lá que eu não lembro o que era aquilo. Esse aqui é um heredograma grandão, tá legal? Então, assim, o que ele tá considerando? Isso aqui é a geração dos pais. Aqui, né, tá os filhos desses aqui. E acontece que tá mostrando a geração anterior também, tá? Então tem entrando aqui, olha, avós, pais e os filhos. Estão trabalhando com 3 gerações. Toda vez que aparecer esses números romanos aqui do lado, tá relacionado com geração. Então, se geração 1, esses 2 casais, eles são da geração 1, que é a geração mais velha de todas. A geração 2, que são os filhos desses 2 casais, e a geração 3, que não apareceu ninguém aqui ainda, tá? Então, o que eles estão perguntando? Qual a pergunta do problema? Se tem possibilidade de nascer um indivíduo surdo na geração 3, tá bom? A geração 3 é esse povo aqui, tá? Então, assim, esse aqui casou com esse aqui, ele pode ter um gene azul claro, porque ambos os pais dele têm gene azul claro, então, mas ele não é surdo, então eu não sei se ele recebeu um gene azul claro ou se ele tá com 2 azul escuro, eu não sei, tá? Agora, esse aqui não tem nenhum caso de surdez na família dele, tá? Todos os irmãos dele, nenhum é surdo, tá? Então, e tá aparecendo o problema, já colocou que ele não tem genes de surdez, genes azul clarinhos para doar. Cara, se ele não tem gene azul claro para doar, qual a possibilidade dele ter um filho surdo? 0. Não tem possibilidade. Por que isso? Porque o filho surdo ele tem que ter 2 azul claro, entendeu? 2 genes desse azul claro aqui. Se ele não tiver, então não tem filho surdo, tá bom? Por causa desse pai aqui. Esse pai ele não vai ter genes de surdez para doar para o filho. Todo mundo entendeu, certo?